sem a Páscoa, a maneira de culto designada, haverá algum outro meio pelo qual possamos receber a promessa da remissão de pecados? Absolutamente não. É por isso que o próprio Jesus veio a esta terra em carne, para estabelecer a santa ordenança de culto, a Páscoa da Nova Aliança. Referimos-nos a ela usando expressões como decretos, estatutos e leis. Então, o que é que Jesus disse sobre a celebração da Páscoa? Continuemos a refletir sobre Lucas capítulo 22, porque contém uma mensagem importante. Lucas capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Jesus enviou os seus discípulos principais, Pedro e João, para fazer os preparativos para a Páscoa. Por que é que isso? Foi porque ele é Melquisedeque, e ele é Deus. Uma vez que está profetizado que Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sacrifício não é feito com sangue de ovelhas ou de bodes. Então, com o que deve ser feito? Tal como Melquisedeque tinha trazido o pão e o vinho, ele trouxe o pão e o vinho e concedeu a festa da vida eterna a toda a humanidade. No entanto, se não participarmos neste culto da vida eterna que Deus nos concedeu, nunca poderemos receber a vida eterna e a remissão de pecados. É por isso que Jesus disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Se fosse um ato sem sentido, simplesmente comer um pedaço de pão e beber um copo de vinho, não haveria razão para ele desejar tão ansiosamente. Deus veio a esta terra para nos conceder a salvação ao esforçar-se tão seriamente pela humanidade, apesar de enfrentar todo o tipo de ridicularização, desprezo e abuso. Se isto não estivesse relacionado com a nossa salvação, por que é que ele o teria feito? Não é verdade? A Páscoa tem certamente um tempo determinado. Em Levítico capítulo 23, versículo 4, a data é claramente especificada. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Continuemos no versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Por que é que ele desejava tão ansiosamente comer a Páscoa? É porque Jesus é Melquisedeque. Ele teve de ensinar a humanidade e dar o exemplo de como conduzir o culto com o pão e o vinho. Deus não precisava de batismo. Não é verdade? Mas Deus recebeu o batismo, que é para os pecadores. Por que ele fez isso? Foi porque ele deu um exemplo para nós. Todos estes regulamentos e leis não são para Deus. Deus estabeleceu-os, ordenou-nos que os guardássemos e instruiu-nos como guardá-los. Deus é o legislador. Ele estabeleceu este caminho para nós, para que pudéssemos receber o perdão de pecados e entrar no reino dos céus. Não foi para o seu próprio bem que ele estabeleceu a Páscoa e o dia de sábado. Não concordam? Então, tal como Melquisedeque trouxe o pão e o vinho como oferta, examinemos agora a cena em que Jesus Cristo, que é a realidade de Melquisedeque, concede as bênçãos da vida eterna e a remissão de pecados à humanidade através do pão e do vinho da Páscoa. Passemos ao versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é, o que é isto? O meu corpo oferecido por vós. Não é apenas um mero pedaço de pão. Ele confirmou o significado deste pão ao dizer: o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Tomou o cálice do vinho da Páscoa e disse: Este é, o que é este cálice? O cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de quem? De vós. Ele veio a esta terra como Melquisedeque e despertou-nos para o sistema da verdade.
Ou seja, os regulamentos e leis de Deus que concedem o perdão de pecados e a vida eterna através do pão e do vinho. Então, devemos tornar-nos no povo de Deus que vive de acordo com estes regulamentos e leis, não é verdade? Quando Jesus proclamou esta verdade, ele disse: esta é a nova aliança. Por outras palavras, é uma nova promessa. Se a Páscoa, a lei de Melquisedeque, não existisse, a humanidade de hoje não poderia esperar pelo perdão dos pecados, pela vida eterna, pelo reino dos céus ou pela salvação. Portanto, a Páscoa que celebramos é a Páscoa na qual a vida eterna é tanto prometida como garantida.